Boa noite a todos, novamente. Que noite maravilhosa, que presente maravilhoso nós recebemos. Este coral nos trazendo esta beleza destas melodias, neste envolvimento de muita paz, de muita harmonia. E nós temos nesta noite também a alegria imensa de recebermos aqui em nossa casa, nos trazendo a mensagem do Evangelho, dando continuidade nas lembranças felizes de Jesus, a nossa companheira Cristina Gratão, da cidade de Votuporanga, do Grupo Espírita Maria de Nazaré. Então, nós consideramos a prece e esse Pai Nosso também, que elas cantaram para nós, já nos preparando também para a palestra da noite. Então, nós vamos convidar a Cristina para fazer a palestra para nós. Lembrando que nós temos os remédios fitoterápicos hoje lá na biblioteca, se alguém quiser após a palestra, Luiz está lá para atender a todos. Boa noite. Que Jesus nos fortaleça, nos dê a sua paz. E olha, nós ficaríamos aqui a noite toda ouvindo vocês, né? A música, ela age na nossa alma, né? De forma terapêutica. É muito bom, faz com que a gente possa sentir as vibrações boas da boa música, né? Cantada com o coração. Nós queremos nessa noite fazer uma reflexão acerca da nossa família. Nós estamos no mês de dezembro e a gente vê uma movimentação muito grande, né? Em torno dos núcleos familiares, para que possam estar juntos, para que possam se organizar em torno dessa data que os homens criaram, para que nós possamos celebrar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê aí a importância da família, cada um com a sua, muitos vencendo dificuldades, desafios, mas a verdade é que a família é a primeira comunidade que nós estamos ali inseridos. É naquele núcleo pequeno que nós iniciamos os nossos passos, a nossa trajetória rumo à evolução e à felicidade que nós tantos almejamos. Nós temos uma definição de família dentro das enciclopédias de que ela é a célula máter da sociedade, a primeira célula que nós fazemos parte. Mas é com Jesus que a gente vai tendo um sentido maior do que seja a família. E no Evangelho, capítulo 14, item 8, Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar Allan Kardec usando nesse capítulo uma passagem que o apóstolo nos traz, onde ele diz assim, que tinha uma pequena multidão no recinto ouvindo Jesus. Quando alguém chega e diz assim, mestre, a sua mãe, os seus irmãos estão lá fora a te chamar. E Jesus, então, naquele instante, perpassando o olhar por todos aqueles que estavam ali, questiona, mas quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Neste momento, nós poderíamos até ouvir de alguns crítica à postura de Jesus, mas o amor de Jesus por toda a humanidade, ele não se circunscrevia a um núcleo, porque Jesus, quando ele encarna no nosso planeta, porque Jesus ele não passa a existir somente naquele instante
em que ele está ali em Belém, numa estrebaria, nascendo numa manjedoura, para deixar todo o exemplo de humildade. Não. Jesus está com a nossa humanidade em si, desde quando Deus, nosso Pai justo, amorável e bom, passa a Ele aquela bola incandescente que era a terra, e naquele instante determina que nosso Senhor Jesus Cristo seja o governador do nosso planeta. E Ele então vai cuidar daquele planeta ali, que ainda nada tem, nada existe, mas Ele vai cuidar de toda a organização, de toda a sua formação geológica, de toda a organização dos seres que haveriam de ali nascer. E ao longo dos milênios, Ele envia diversos emissários a fim de que tudo fosse preparado para a sua vinda. Foram muitos profetas dizendo da vinda daquele que faria uma divisão entre o antes e o depois dele. Quando Jesus vem estar conosco e Ele chega para nós através de Maria, Ele vem por amor a toda a humanidade. Então Jesus é Ele quem determina com a sua vinda a existência de um Pai nosso que está no céu. E quando Ele traz essa notícia desse Pai, que segundo se diz na tradução hebraica, é o Paizinho, é o Pai. Não mais só aquele Senhor que muitas vezes era temido, é o Pai nosso. Ele determina igualmente que todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Então, naquele instante, quando Ele diz assim, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele completa dizendo, porque minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. O que Ele quer dizer naquele momento não é um desprezo à sua parentela corporal, mas é deixar uma declaração a todos nós que um dia todos nós precisaríamos ter um pelos outros esse amor que Ele nos ensinou, que Ele exemplificou como modelo e guia, como nos dizem os Espíritos. Só que Allan Kardec, ele vai dizer assim para nós, que ainda nós não estamos dando conta, por conta da nossa imperfeição, de viver esse amor em humanidade como Jesus espera de cada um de nós. Por isso, a necessidade de vivermos em família, núcleos pequenos. Hoje, menor ainda, meu pai vem de uma parentela de 11 irmãos. Na minha casa eram 3. Os meus filhos, 2 têm 1 e 1, acredito que nem vai ter. Então, essa parentela, ela foi reduzindo. Mas a espiritualidade acredita que nós, dentro desse grupo familiar, vamos desenvolvendo as nossas virtudes, a nossa capacidade de compreender o outro, de ter tolerância, de ter paciência. Nós vamos aprendendo a amar de forma que, dentro desse estágio dentro do lar, nós consigamos nos capacitar para amar o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, aquele que passa pela rua e que nos chama a atenção. Então, esse é o objetivo, porque esse é o amor de Jesus para todos nós. Ele ama a todos incondicionalmente. Mas Allan Kardec, nesse capítulo, ele vai dizer assim para nós, que nós temos 2 tipos de vínculos familiares ou laços de família. Ele diz assim que nós temos a família consanguínea, que vem
nossos avós. E nós temos aquela nossa família espiritual, que não são os nossos irmãos de sangue, mas são aqueles nossos vínculos por um sentimento de simpatia, de comunhão de ideias, de entendimento ali mútuo um com o outro. E ele diz assim, que enquanto esses laços consanguíneos às vezes duram uma única vida, uma única existência, os laços espirituais, eles podem se perpetuar por toda a eternidade, por toda a eternidade. Então ele vai dizer assim, que muitas vezes numa família nós vamos encontrar irmãos que não combinam tanto quanto combinam com um amigo, com um colega. Às vezes nós temos vínculos consanguíneos com pessoas que a gente conversa muito pouco, que a gente se confessa com ele muito pouco, porque quando a gente tem que contar algo, ou quando a gente quer conversar, nós ligamos para aquele outro que às vezes nem da nossa família é, mas que nós sentimos um quê de prazer de estar com eles. Com isso, a gente vai verificar os Espíritos, em o Livro dos Espíritos, dizendo para nós que o pai e a mãe, eles transmitem aos filhos as semelhanças físicas. Eu tenho uma neta, Maria Tereza, e um neto Antônio, de 2 e 3 anos de idade. Eles são muito parecidos com os pais, mas os pais só transferiram para eles a semelhança física, porque o espírito não vem dos pais. O espírito já tinha sua criação anterior. O espírito não é criado no momento em que a criança nasce, que ganha um corpinho aqui na terra. Esse espírito, ele já existia. Agora, dizem também os espíritos nesse capítulo, através de Allan Kardec, que embora o pai e a mãe não transmitam as qualidades morais, intelectuais dos filhos, isso vem do espírito, os pais são responsáveis. Por isso que a família, ela vai ser tanto mais feliz ou bem organizada dentro da sua estrutura, se cada qual cumprir com o seu papel. Os pais são responsáveis por esse desenvolvimento moral e intelectual dos filhos. Está lá na questão 582 do Livro dos Espíritos, quando eles nos afirmam que ser pai e mãe é uma missão. É uma missão. E quando a gente recebe uma missão, a gente quer cumprir aquela missão. O nosso coral maravilhoso hoje tinha uma missão. Devem ter se preparado, se organizado, ensaiado para vir aqui hoje e causar essa emoção intensa em todos nós. Missão cumprida, isso é muito bom, é gostoso. Pai e mãe também recebem essa missão. Por isso que também João disse assim, olha, um dia lhe será cobrado o que fizeste do filho que eu coloquei nas tuas mãos. Por isso que também na questão 383 do Livro dos Espíritos, eles recomendam que a educação dos filhos seja feita de forma urgente na infância, porque ali, esse período da infância, o espírito ele está mais acessível às impressões que ele recebe, dos 0 aos 7 anos de idade. Daí a importância da evangelização, de apresentar Jesus para a criança, de falar dessa paternidade divina. Agora, nós poderíamos ficar questionando assim, mas aonde que nasce essa família na qual eu estou? Aonde que ela foi formada, essa família? Que compromisso eu tenho com ela? No livro O Consolador,
que é uma brochurazinha muito gostosa de ser lida, porque é pergunta e resposta. Os irmãos espíritas fizeram várias perguntas e foram endereçadas a Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, e ele responde de uma forma didática muito gostosa. Então, a questão 175 desse livro foi perguntado a Emmanuel aonde é organizado o nosso colégio familiar, aonde que a nossa família foi planejada. E ele diz aqui, no mundo espiritual. Ele diz no mundo espiritual. Então, Cristina, quer dizer que eu estou nessa família porque eu escolhi estar nessa família? Muito provável que sim. Porque existe no plano espiritual algo que se chama planejamento reencarnatório, que André Luiz fala em todos os livros, mas lá no nosso lar, onde a maioria já deve ter lido, tem esse planejamento reencarnatório. André Luiz é levado a conhecer essas câmaras retificadoras, o laboratório, conhecer os arquitetos que existem no mundo espiritual para organizar cada um dentro do seu núcleo familiar. Então ali a criatura vai planejar a sua família. No Evangelho, e também nessa questão 175 do livro Consolador, eles vão dizer que nós organizamos a nossa família através de 3 vínculos. O primeiro seria vínculos de amor. Eu gosto muito dela, nós estivemos juntos na última existência, eu vou precisar reencarnar. Eu gostaria muito que ela viesse comigo. Nas lutas que eu vou ter que empreender, nas dificuldades que eu vou ter que vencer, nos desafios da minha vida, a presença dela vai ser muito importante, porque nós duas combinamos, a gente tem um afeto, um carinho muito grande um pelo outro. E aí então a gente combina de nascer. Ou ela nasce minha filha, ou nasce minha mãe. E a gente vai nascer ali junto. Vai organizar isso. Aí vocês podiam dizer assim: ô Cristina, mas esse vínculo de afeto, esse vínculo de amor nasceu como? Em que momento? Será que foi quando Deus nos criou, que Ele cria a gente em pacotes, cria a gente em grupinhos, em equipes, de pessoas que se gostam, que têm carinho? Não é assim que ocorre. Nas questões 111, 121 de Livro dos Espíritos, mais umas 3, 4 questões, nós vamos verificar que Deus nos cria simples e ignorantes, sem conhecimento de nada. Não somos vinculados a ninguém, somos alheios uns aos outros. Mas nós precisamos das experiências terrenas para desenvolver as nossas potencialidades, as nossas capacidades, e irmos nos tornando criaturas melhores. Então Deus nos coloca em provas, que nós poderíamos chamar de experiências. E nós vamos nascer junto com criaturas que nós muitas vezes não conhecemos lá no início do nosso processo evolutivo. Mas conforme nós vamos nos relacionando, convivendo, vamos criando um vínculo, vamos sentindo mais afeição por este ou por aquele. Seria como se nós nos matriculássemos num curso. Eu vou dar um exemplo. Quando eu vim para a cidade de Indiaporã, que meu pai era barrageiro, nós morávamos em Ilha Solteira, e numa transferência ele vem para a usina de Água Vermelha e nós fomos morar em Indiaporã. Eu cursava a 7ª série da época. Eu entrei numa classe que eu não conhecia ninguém, era totalmente estranho. Mas no prazo de 15, 20 dias, eu já tinha 3 amigas que continuaram comigo até o final do ensino médio, a gente ligadinhas uma na outra. Por quê? Houve uma simpatia.
simpatia, houve uma comunhão de ideias, um ouviu a outra conversando e a gente se afinizou. Então é assim que ocorre o início das nossas experiências. E com isso nós vamos criando grupos de afetos. E às vezes a gente fica achando que esses afetos é só os que estão aqui conosco. Não é. Nós temos muitos afetos no mundo espiritual que não nos acompanharam nessa encarnação. Nós temos espíritos ligados a nós por vínculos de amor que não reencarnaram nesse período que nós estamos aqui encarnados, mas nos acompanham. O número de espíritos amigos que nos conhecem de experiências anteriores e que vibram por nós para que a gente possa ter sucesso nessa nossa trajetória é muito grande. Por isso que às vezes a gente sonha com almas tão queridas, que nos abraçam, que nos envolvem, e que a hora que a gente acorda no outro dia, a gente fala assim, gente, eu não consigo lembrar quem que era, mas era um afeto, era tão bom estar com aquela pessoa. São os nossos queridos, que nos acompanham, que conhecem a nossa trajetória. Então é assim que nós começamos a criar esses vínculos de amor. Mas Emmanuel também nos fala que, infelizmente, dentro do nosso colégio familiar, dentro da nossa família, quando nós estamos lá no mundo espiritual fazendo o nosso planejamento reencarnatório, não são somente os espíritos ligados a nós por vínculos de amor que nós convidamos para vir junto. Existem também o segundo grupo, que é o vínculo de desamor, frutos de experiências anteriores, experiências que nós fracassamos e que então agora nós convidamos para vir para dentro do nosso lar, para desta vez a gente fazer diferente. São pessoas que nos traíram em existência anterior ou nós traímos, pessoas que de uma forma ou de outra nos prejudicaram ou nós prejudicamos. Porque todas as vezes que eu faço algo contra alguém, eu vinculo essa pessoa à minha história. É como se eu assinasse um contrato com aquela pessoa de que eu vou ter que nascer junto com ela, para eu me acertar. Com a pessoa não é comigo mesmo, é comigo mesmo. Porque no final, onde vai estar a cobrança daquilo que eu não fiz bem feito ou deixei de fazer? É eu comigo mesmo, na minha consciência. Então eu vinculo isso, esses nossos companheiros vão nascer dentro do nosso lar, vai nascer conosco. Eu tive escritório de contabilidade durante muito tempo, por isso que eu vou utilizar esse exemplo. Eu vi muitas sociedades iniciarem com planos, os dois sócios se organizando, cada um colocando aquilo que podia, um entrava com recursos, o outro entrava com, com a sua capacidade intelectual, né? Teu capital, que é dinheiro, e teu capital intelectual. Então, às vezes, a pessoa tinha um conhecimento, sabia fazer, entendia daquilo ali, o outro tinha um recurso, enfim. Eu vi muitas sociedades, muitas lograram êxitos, foram embora, deram um emprego, se tornaram grandes empreendedores, mas eu também vi muitos sócios, uns tentando ser mais esperto do que o outro. Muitos. Esses dias, saindo da nossa casa espírita, eu encontrei um rapaz, num processo depressivo muito grande, fruto de uma sociedade que o outro tentou ser mais esperto do que ele e logrou êxito materialmente falando, e ele se achava numa condição ruim. Mas vamos imaginar dois sócios, que um confiou no outro
e o outro enganou, traiu, acabou ficando com um recurso maior, enquanto que o outro ficou na dívida, ficou no prejuízo, viu a sua família cair no desespero. Muitas vezes o companheiro ou a companheira não dá conta de lidar com o padrão de vida, porque tem que ter muito amor envolvido para você estar vivendo uma condição social e de repente você tem que começar do zero e perder tudo aquilo que você tinha. Às vezes você vê filhos caírem na marginalidade, porque você também passa a se enfraquecer, está desguarnecido. E o que ocorre? Aquele que traiu, enganou, que foi o esperto, desencarna. O que foi também vitimizado, igualmente desencarna. Diz Emmanuel que nas fronteiras da morte todos nós nos nivelamos. Chegando lá, o acerto de conta é para ambos os lados, não tem o que fazer. Eles percebem o erro cometido. Eu falo eles, porque o sócio que foi espertão, ele vai perceber que ele cometeu, ele podia ter sido honesto, podia ter sido leal, ele não podia ter puxado a farinha mais para o seu pirão, como diz por aí. Ele podia ter tratado o outro como gostaria que fosse tratado. E ele percebe o erro. Preciso voltar. Eu tenho que retornar. A minha consciência não está legal. Eu preciso me aceitar com a lei de Deus. Mas o outro que foi vitimizado, presta bem atenção, isso é importante, porque às vezes eu esqueço essa parte. O outro que foi vitimizado, que às vezes se permitiu cair em um estado melancólico, num processo depressivo, que abandonou a família, que não deu a atenção que precisava ao seu lar, ele vai responder à lei do mesmo jeito. Porque a gente precisa entender que nada ocorre por um acaso. Às vezes, essa criatura vitimizada, que foi vítima, ela precisava dessa experiência na sua vida. Podia ter feito valer aquela música que todos nós conhecemos, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não, meu sócio me enganou, mas eu vou em busca, eu vou melhorar, eu vou levantar a cabeça, vou ter bom ânimo e eu vou conseguir vencer. E a criatura não ficar vitimizada de coitadinho. Não pode, gente, não pode. É importante que a gente guarde isso. Ah, mas foi o outro que fez para mim. Em todas as situações. É o cônjuge que vai embora em busca de uma outra parceira, de um outro parceiro. É o filho que de repente achou que devia ir, esquece pai, esquece mãe. Nós temos diversas situações em que nós podemos cair no vitimismo. Só que nós teremos que prestar conta disso também. Teremos que prestar. Conhecemos o Evangelho. Temos os exemplos deixados por Jesus, que passou por todas as atrocidades que o ser humano nem sequer imagina que pode passar. Então a gente tem a obrigação de levantar a cabeça, embora o outro tenha nos lesado, embora o outro não tenha sido leal, embora o outro não correspondeu às minhas expectativas, mas eu preciso corresponder às expectativas de Deus, de Jesus para o povo. É importante isso. Eu tenho que levantar a cabeça, porque senão vai ter que vir novamente. É uma situação muito complicada. Então esses dois sócios, no mundo espiritual, vão ter que voltar. E muitas vezes volta dentro do lar, com irmãos. Está ali, os dois irmãos convivendo na mesma família, e aí entra o que nós falamos da missão dos pais, porque eles não sabem que espíritos eles têm dentro do lar. Às vezes tem dois inimigos que estão precisando se ajustar, porque embora tenham reencarnados, ligados pelo vínculo de desamor, é da lei que nós nos amemos, precisamos nos amar, não tem outra escapatória. Então os pais têm que entrar com o processo
de educação. Às vezes aquele sócio que foi mais esperto, agora na condição de criança e irmão, vai lá, rouba o desodorante do irmãozinho, pega a camisa dele, usa as coisas sem pedir permissão e entra no processo educador da mãe. Meu filho, respeita as coisas do irmão. Não é assim que a gente acha na vida. E é muito importante esse processo de evangelizar a criança. E hoje, graças a Deus, todas as federativas espíritas entraram numa conclusão só. Quanto mais cedo se evangeliza, melhor. Esses dias nós comentávamos a respeito disso, porque tem uma questão que se fazia assim: com que idade eu devo evangelizar a criança? Então, às vezes a mãe dizia assim, ele está agora com 10 anos, e a gente dizia assim, você está 10 anos atrasada. Hoje a coisa evoluiu mais, porque nós estamos tendo grupo, em nossa casa já tem, grupo de evangelização na pré-concepção. O papai e a mamãe querem ter filhos, então eles vão, entram no grupo e já começam a receber as orientações para aquele espírito que vai vir ainda. Para que isso, Cristina? Sabe que isso é importante? Quem viu a história de Segismundo? Vocês lembram? Segismundo tinha que reencarnar. Ele tinha sido o assassino do pai na última existência. O pai atual, agora, que vai ser seu pai, tinha sido seu rival na existência anterior. Houve um homicídio. E agora ele tinha que ir como filho. E os benfeitores espirituais, junto com o André Luiz, tentavam convencer Segismundo de que ele precisaria ficar bem, para que o processo, o planejamento reencarnatório dele, lograsse êxito. Já pensou se a Adeline e a Raquel, que seriam o pai e a mãe, estivessem dentro de uma sala, recebendo o Evangelho na pré-concepção? O Segismundo já estaria sendo evangelizado. E hoje nós temos, na pré-concepção, a evangelização do ventre. Tem muitos abortos naturais que ocorrem porque o espírito, ele não se acha fortalecido, encorajado para poder assumir a existência que está sendo planejada para ele. E dentro do processo de evangelização, nós trabalhamos aquele livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. O livro Pensamento e Vida é uma cartilha para quem vai reencarnar. E ali o espírito vai se sentindo fortalecido, vai sentindo a proteção que ele vai receber. Então precisa evangelizar. E tem também, além do vínculo de amor, o vínculo de desamor, aqueles espíritos que estão dentro da família por condições das provas que ele tem que passar. Ivone do Amaral Pereira falava muito disso. Ela reencarnou numa família, a grande médium, que escreveu Memórias de um Suicida, mas ela não tinha vínculos de existências anteriores com ninguém da família dela. Ela criou ali um grupo para que ela pudesse vir e colocar em prática tudo que ela tinha programado dentro do processo reencarnatório dela, como médium, uma grande divulgadora da valorização da vida e não ao suicídio. Então, gente, a família, eu gosto muito da comparação do Jorge Amaro. Ele diz que a família é igual a bisteca. Hoje está falando diferente, fala de cone, né? Eu estava com meus meninos no restaurante, eles falam de cone. A bisteca tem uma parte de carne, mas não tem uma parte de osso. Então ele fala assim, que os afetos, aquela parte boa da família, está ali na carne. Mas também tem os ossos, que são os ossos duros de roer. E que nós precisamos transformá-los. Nós precisamos transformá-los. Então, quanto mais nós conseguirmos olhar o outro que está ao nosso lado, como um espírito reencarnado, um espírito que tem sua história de vida, mas que é uma história tão passageira, né? Tão passageira. Cada vez que a gente vai ao cemitério, que a gente vê um ente querido retornando à pátria espiritual, e que a gente olha assim, a gente vê quão frágil é a vida
E como que a gente tem que valorizar as nossas relações, principalmente dentro do nosso núcleo familiar, para que esses laços de amor que vão se perpetuar, eles possam ser por todos, por todos. Nós sabemos que é muito difícil, não é fácil, mas a criatura humana é o maior investimento de Deus aqui na Terra. E Ele conta com os pais, Ele conta com os avós, Ele conta com esse núcleo familiar para que as criaturas possam se entender. Se entender. A doutrina espírita, ao trazer para nós as verdades sobre a reencarnação, porque a reencarnação não é a doutrina que inventou, mas ela nos esclarece cada ponto acerca disso. Ela vai fazendo com que a gente possa compreender quão importante é o processo dentro do lar de entendimento, principalmente de perdão. Principalmente de perdão. Eu sei que muita gente aqui deve estar vivendo situações porque o núcleo familiar, ele nem sempre é aquele comercial de margarina que a gente vê, né? Todo mundo levando, sorrindo, risada, brincando, não é? Eu sei que tem muitos dramas, muitas dificuldades, elementos dentro do nosso núcleo familiar que exige da criatura uma dose muito grande de boa vontade, de amor, que às vezes fazem com que pais chorem e roguem auxílio do plano espiritual. Nós sabemos tudo isso. Só que ninguém está junto por uma casa. Por isso que Chico Xavier, naquela mensagem de estímulo, ele diz assim, né? Nascestes no lar que precisávamos. E nós atraímos para junto de nós as almas com as quais nós precisamos estar. E se a gente não quer, eu não quero saber. Eu não quero saber. Não dou certo com ele, não vou perdoar, não há o que fazer. Vamos ter que reencontrar novamente. Vamos ter que reencontrar. Ah, mas eu perdoei, eu compreendo, mas é ele para comigo. O problema é dele comigo, não é eu com ele. Nosso Senhor Jesus Cristo passou pela terra. Muitos se diziam inimigos do Cristo. Muitos traíram o Cristo. Muitas armadilhas. Jesus foi chicoteado. Jesus foi maltratado. Só que Jesus reencarnou na terra novamente? Não. Por quê? Porque na hora que ele estava na cruz, e ele vê todas as situações pelas quais ele passou, e aquela multidão que estava ali na frente dele, ele diz assim: Senhor, perdoa cada um, eles não sabem o que fazem. Jesus segue a sua trajetória evolutiva, mas aquele povo teve que voltar. Eles não voltaram com Jesus. Não voltaram com Jesus. Judas fez o seu trabalho de redenção com outras criaturas. Herodes, todos aqueles que de uma forma ou de outra causaram ali transtorno na vida do Cristo. O Cristo não, ele seguiu. Assim ocorre conosco. O problema não é o que os outros fazem para a gente, mas é o que eu guardo no meu coração daquilo que os outros me fez. Se eu me liberto através do perdão, se eu me libero, eu continuo a trajetória. O outro vai ter que se aceitar, isso é problema dele. Senão eu me vinculo, eu crio um vínculo com o outro. E preciso retornar de uma forma ou de outra. Eu preciso retornar. Nós tivemos um caso de um garoto no nosso lar, na Votuporã, que nós tutelamos ele desde os 5 anos de idade. Esse menino perdeu a mãe, depois ele perdeu o pai, ele ficou cego de uma vista, ele foi para um abrigo, acharam um irmão de um primeiro casamento do pai. Esse irmão o acolheu, mas a impressão que todos tinham
é que ele acolheu porque esse menino tinha uma pensão e o ajudaria. O caso chegou para nós porque ele estava dormindo no chão, na cozinha. E aí a gente foi se organizando para ele ter uma casa, para ele ter um quarto. Mas mesmo assim, o irmão sempre não dava a ele aquilo que ele precisava. Então a casa que bancava com material escolar, com roupa complementar, o oftalmo. Então, só que esse menino foi crescendo com uma revolta muito grande desse irmão. Uma mágoa. E por mais que dentro do processo evangelizador a gente dizia para ele: olha, meu filho, você não está passando por uma casa, por tudo isso. Você não perdeu a mãezinha, não perdeu o pai, não está com essa enfermidade no olho, não caiu na mão desse irmão que poderia ter sido melhor para você e não é. E na verdade, nós mesmos às vezes ficávamos assim, sem entender como é que aquele irmão podia ser tão diferente à dor daquela criança. E ele foi crescendo. Quando ele fez 18 anos de idade, depois de passar por todos os nossos projetos, nós conseguimos um emprego para ele. Ele foi morar sozinho, aí já tinha a pensão da mãe só com ele, mas amava do seu irmão. Conheceu uma moça, engravidou, foi morar junto, nasceu a criança. E um dia ele me ligou que ele tinha assistido um filme. Ele tinha assistido aquele filme em que José é vendido pelos irmãos e se torna escravo. E ele disse assim: você acha que aquilo lá realmente aconteceu? Eu disse: está ali, deve ter todas as alegorias do Velho Testamento, mas é um personagem que realmente passou por poucas e boas na mão dos irmãos, que o vendem e eles vão reencontrar lá na frente. Ele fala: mas e ele agora, ele pega a confiança do faraó, ele se torna uma pessoa importante e ele perdoa os irmãos sem nem se identificar com os irmãos. Pois porque ele queria estar bem com Deus. José era alguém que queria estar bem com a lei de Deus. E é por isso que ele age dessa forma. Os irmãos eram ignorantes. Passou uma semana e me ligou: Cristina, eu estive na casa do meu irmão e eu levei a minha menina para o meu irmão pensar. E eu já não sinto mais o ódio que eu senti por ele. E eu fico imaginando assim, se eu teria tido capacidade para tanto, porque eu vi o sofrimento desse menino, que hoje, com 22 anos de idade, já conseguiu um filho, trabalhando numa empresa boa, conseguiu fazer a sua vida, mas muitas vezes nós buscamos ele na boca do fundo, pegando um caminho tortuoso. Então, gente, tem dores no mundo muito maior do que a nossa. E corações com uma capacidade tão grande de dar a volta por cima e ainda nessa existência fazer valer aquele conselho de Jesus: vai, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. E tem muita gente com inimigo dentro do lar. Então não permitamos isso. Abramos o nosso coração para que a gente possa passar bem por esse estágio dentro do nosso lar. Porque quando Maria está junto com João, olhando o seu filho amado passar por aquele suplício, porque ela olhava para Cristo na cruz e ela relembrava, desde as bodas de Caná, o quanto que Jesus tinha procurado amar, cuidar, envolver aquele seu rebanho como o melhor dos pastores e vê-lo ali naquela condição, preso ao madeiro infamante, trazia aquele coração de mãe uma tristeza muito grande. E ela, quando olha para Jesus e diz assim: filho, filho, como eu sei, por quê? Por quê?
Jesus olha para ela e diz assim: mulher, eis aí seu filho, apontando para Jó. E em seguida, olhando para Jó, diz: eis aí a sua mãe. Como a novamente deixar sacramentado, todos nós somos irmãos perante Deus. E temos que, dentro do mundo familiar, aprender esse amor que perdoa, esse amor que tolera, esse amor que compreende, esse amor que renuncia, mas que sabe que no final vai vencer. Porque Maria, nossa Mãe Santíssima, que foi mãe, que sofreu, que chorou, depois disso, dá continuidade à sua vida e continua amando e amparando todos aqueles que surgem a caminho. Então, que nós possamos, na noite de hoje, buscar um coração amigo como o de Maria, um coração de Jesus, para nos fortalecer dentro de todos os desafios que a nossa família possa possibilitar a cada um de nós. Um feliz Natal a todos, muita paz, muita luz nos corações de vocês. Um beijo. Então nós vamos convidar os nossos companheiros passistas que se posicionem para o passe, e a Cristina irá fazer a prece durante o passe. Benfeitores queridos, a nossa gratidão por uma noite em que tivemos, Senhor, através da música, essas melodias que nos embalaram, que nos fizeram recordar a tua vinda, o teu amor. E como nós sabemos que a casa que agora nos abriga, estando na condição de um templo, é também uma oficina de trabalho, mas nesse instante, na condição de uma sala hospitalar, onde os benfeitores, como diz o nosso Eurípides da Saúde, estão invisíveis aos nossos olhos, mas eles não estão ausentes. A partir do momento que nós estamos vinculados a esta casa de amor, esses benfeitores nos conhecem, sabem da nossa vida, sabem da intimidade dos nossos corações, conhecem as nossas dores, sabem das necessidades de cada um, mas igualmente conhecem a força interior que nós trazemos. Conhecem, acima de tudo, a nossa capacidade de elevar-nos além das situações difíceis que o mundo pode nos apresentar. Então, Senhor, nesses instantes, que possamos sentir o ósculo de ternura
desses companheiros que se aproximam de nós, que derramam sobre as nossas lentes as energias salutares, os bálsamos que refrigeram nossa alma, os lentilhos que cicatrizam as mágoas, que cicatrizam os nossos ressentimentos. E principalmente, Senhor, que possam fazer com que cada um de nós, de posse dessas verdades eternas que o Evangelho nos traz, fazemos brilhar a nossa luz dando exemplo onde quer que estejamos, de força de vontade, de amor ao próximo, de desejo de crescer, de vontade maior de caminhar como o Senhor nos tem ensinado. Então, em tudo, Senhor, que possamos dizer hosanas, porque o Senhor um dia aceitou ser o governador do nosso planeta. Hosanas, porque o Senhor tutelou a cada um daqueles que viajam. Hosanas pela paciência que tem tido ao longo dos milênios com os nossos corações muitas vezes endurecidos. Hosanas porque estamos aqui. Hosanas por esta noite, pela companhia dessas almas queridas. Que toda essa energia trabalhada nesta noite vá de encontro aos companheiros que não puderam estar aqui. Que alcance, Senhor, aqueles que sofrem, que lutam, e principalmente aqueles que esqueceram de Ti, e que de retorno aos nossos lares devemos essa paz, essa alegria, essa vontade imensa de fazer valer cada minuto de nossa existência. Sê conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Noite esplendorosa, né, que tivemos. Com certeza retornaremos aos nossos lares, levando toda esta vibração amorosa, harmoniosa em nossos corações. Nossa gratidão imensa, Cristina, novamente moral, por ter nos proporcionado essa noite de muita emoção. Que todos nós possamos ter uma semana de muita paz. Então, para todos. Nós estamos aqui com a nossa amiga frutificada no fundo, podemos abrir aqui a porta, não sair pela chuva, os nossos banhos.